Bom dia! Estamos então mais um dia aqui para conversar sobre um assunto muito comum na prática clínica, que é a candidíase. E o que ela tem a ver com nutrição, saúde intestinal e microbiota? Absolutamente tudo. Então, a ideia é que a gente faça essa troca, que eu passe a visão, né, da saúde intestinal sobre a saúde genito-urinária, para que mais nutris consigam ajudar os seus pacientes, principalmente as suas pacientes que apresentam candidíase pós-tratamentos medicamentosos ou candidíase de repetição, e que isso compromete muito a saúde e a qualidade de vida dessa paciente. Então vamos lá. O que é a cândida, né? Ela é um fungo, e a candidíase, então, é essa infecção por esse fungo chamado Candida albicans, que pode acometer tanto as regiões inguinal, perianal e o períneo. E aí as causas da candidíase, elas vão girar em torno de baixa imunidade, aumento do pH da região íntima, uso de antibióticos, uma das principais causas, né? Então, um tratamento com antibiótico, o que vai fazer? Ele mata, né? Eu brinco, o bicho que está causando a infecção. Só que o antibiótico, ele pega bactérias. E aí, o que acontece? Quando o indivíduo usa um antibiótico, esse antibiótico vai agir lá na causa da infecção, né? Então, eliminando o micro-organismo causador da infecção, mas ele também acaba diminuindo a população de micro-organismos desejáveis, benéficos. Quando esses micro-organismos diminuem, a cândida, que é um morador da microbiota geniturinária, acaba então achando uma oportunidade para se proliferar. Antes ela poderia estar em equilíbrio, em simbiose com os outros micro-organismos, e nesse caso, né, o que acontece é que as bactérias estão em menor quantidade e ela então acha oportunidade para se proliferar. Esse uso de antibiótico acaba causando a candidíase, e aí entra-se num ciclo, né, de tratamento de antifúngico. Aí quando a pessoa começa a se recuperar, volta a questão de alguma outra infecção, precisa usar antibiótico de novo. Então, tratar a imunidade através da saúde intestinal, através do equilíbrio de microbiota, sempre traz muitos benefícios. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O uso de corticoides também pode ser uma das causas, né? Também faz desequilíbrio de microbiota. Algumas doenças, como diabetes, por exemplo, alergias, pode ser inclusive alergias alimentares, e essas alergias acabam aumentando a permeabilidade intestinal, desequilibrando o sistema imunológico, ou podem causar maior irritação do local e com isso desbalança, né, toda a mucosa, o muco protetor, esse epitélio, e com isso a cândida acha oportunidade para se proliferar também. O HPV e a disbiose. Essa disbiose que pode ter inúmeras causas, né? Nós falamos de uma causa, que é o uso de antibióticos, mas a alimentação desequilibra a microbiota intestinal, o estresse, o baixo consumo de líquido, o uso de laxantes, a questão relacionada ao uso de medicamentos, né? O uso indiscriminado de medicamentos. O que mais que faz piora da composição de microbiota são as gastroenterites, né? Então, consumo de alimentos que estejam contaminados, e isso tudo faz com que a gente tenha, então, esse prejuízo, essa disbiose. Então, a simbiose é o equilíbrio, a disbiose é quando a gente tem mais micro-organismos patogênicos, prejudiciais, do que
os micro-organismos benéficos. O que a gente precisa é que exista um equilíbrio e aí sim a homeostase acontece. E aí então, né, quais são os sintomas mais relatados por estes pacientes? Prurido, né, também conhecido como coceira, corrimento, ardor no local, principalmente a urinar, dor durante as relações sexuais, flatulência, muita distensão abdominal, aumento de vontade de comer doces. Isso tudo está relacionado então com essa infecção fúngica. E as consequências a longo prazo, né, de uma candidíase de repetição, olha que interessante. Enxaqueca, dor abdominal, depressão por depleção de vitamina B6, insônia, fadiga crônica, e aí entra num ciclo de fadiga e consumo de açúcar. O que acontece é que a pessoa tem aquele cansaço e sabe que o açúcar vai dar um up, né? Então ela come o açúcar, tem um pico de hiperglicemia, sente esse bem-estar, né? Essa energia, e aí, por ser açúcar, cai logo, tem uma hipoglicemia que a gente chama, né, de uma hipoglicemia reativa, e com isso acaba precisando de novo de açúcar e fica nesse ciclo. Queda da concentração e aumento da permeabilidade intestinal. O que tem a ver enxaqueca com concentração e candidíase? A gente sabe que existe, né, um eixo chamado microbiota cérebro, intestino-cérebro. E quando existe esse desequilíbrio, toda a produção de neurotransmissores, a comunicação, né, que faz aumento de produção de serotonina, de GABA, de dopamina, fica comprometida. Então, nos pacientes que têm desbiose intestinal, a gente vai ter algum indício, né, de questões comportamentais, de humor, de concentração, de memória, cognitivas, né? Então, sim, essa relação existe. A Cândida, ela tem como um dos seus produtos de fermentação, de metabolismo, a toxina chamada bradicina. Essa bradicina, ela atravessa a barreira hematoencefálica. Então, ela tá lá no intestino, atravessa a barreira hematoencefálica e chega no nosso cérebro. O que a bradicina tem como ação? Ela faz aumento de produção de radicais livres, ou seja, aumenta estresse oxidativo, né? Então, faz lesão lá na parte neurológica, aumenta edema. Então, quando a gente tem edema na microcirculação dentro do nosso cérebro, o que vai fazer? Dor, pressão, e daí pode ser, então, uma das causas da enxaqueca, tá? Então, muito importante a gente ter atenção com isso, nutris que tratam mulheres. Sinal de que pode existir desbiose, principalmente desbiose fúngica, é uma camada branca em cima da língua, chamada de saburra lingual. Essa camada branca nos sinaliza que pode existir uma infecção fúngica. Fungos nas unhas, micose na pele, no couro cabeludo, nos sinalizam que pode existir infecção fúngica, tá? E até já existe um termo, né, para essa infecção, que é o supercrescimento fúngico. E esse supercrescimento fúngico, então, é chamado de SIFO. Quando a gente tem em outras partes do corpo e tem estes sintomas, né, é muito importante também conversar com o nutricionista para ele avaliar se pode existir sim uma infecção fúngica e aí então olhar para isso e tratar, tá? Então a gente entra, quando tem a Cândida, num ciclo, digamos assim, tá? Então começa lá com o uso de medicamentos, de antibióticos, e com isso a gente tem esse desbalanço
lá no nosso sistema, lá na nossa simbiose, né? Então, entramos em disbiose, onde a gente vai ter um comprometimento da quantidade de soldados que estão trabalhando a nosso favor, né? De micro-organismos que estão trabalhando a nosso favor. E a Cândida, então, acha oportunidade de se proliferar. Quando ela se prolifera, nós vamos ter algumas questões. Aumento da permeabilidade intestinal, aquela que eu sempre mostro, né? Então, a gente deve ter as células intestinais todas juntinhas, coladas pelas junções de oclusão. Quando existe uma irritação desse epitélio intestinal, essas células acabam se afastando e a gente perde as junções de oclusão, as tight junctions. Quando aumenta essa permeabilidade intestinal, também conhecida como leaky gut, nós estamos aqui embaixo, né, com um sistema imunológico prejudicado, porque ele acaba sendo hiperestimulado e aí então ele vai acabar mostrando a que veio, né, e aí fica trabalhando o tempo todo e reagindo às mínimas coisas. Então, a alergia respiratória, alergia de pele, a questão lá da cândida, ele vai ficar o tempo inteiro reagindo. Nessa proliferação excessiva de fungo, a gente também vai ter um aumento da produção de toxinas, como por exemplo a bradicina, que aumenta a enxaqueca. E aí vamos ter então o desenvolvimento de doença, e aí é a candidíase que aparece. Então, essa infecção que tem algumas características e que faz então que essa paciente vá procurar ajuda, e com isso ela acaba usando um medicamento, um antifúngico, né? Quando ela usa um antifúngico, mata o fungo que está causando a infecção, mata as leveduras e os fungos benéficos para a nossa saúde. Então, mais uma disbiose. E isso faz com que a gente tenha, então, um comprometimento na diversidade microbiana do nosso intestino e da nossa região genital, o que é prejudicial, o que nos deixa mais suscetíveis a novas infecções. E aí acontece, então, a retroalimentação desse ciclo. Então, onde é que a gente quebra isso, né? No momento em que eu sei que o paciente usou um antibiótico, ou melhor ainda, se for possível, né, alertar para esse paciente, olha, quando for necessário utilizar um antibiótico, se não for prescrito probiótico, me liga que a gente vai conversar sobre isso e tu já usa um probiótico junto com o tratamento. Porque parece que o que o antibiótico causa de prejuízo na nossa microbiota intestinal é um processo de até 6 meses para recuperação da microbiota que estava naquele momento que iniciou o tratamento. Então, a gente precisa dar uma ajuda, usar probióticos, prebióticos, tirar tudo que possa favorecer a proliferação desses micro-organismos indesejáveis, tá? E aí, então, o que a gente vai evitar? Vamos evitar açúcar. Em primeiro lugar, fungo ama açúcar e carboidrato refinado. Então, a gente vai evitar isso, tá? Esses carboidratos refinados, esse açúcar, deve ser evitado por 30 dias, tá? Então, cortar da alimentação, mas nem um mel não, mas nem um pãozinho não, mas nem não pode, tá? Porque quanto mais a gente alimentar esses fungos, essas colônias fúngicas, mais difícil fica o tratamento. E é incrível o resultado, gente. Eu consigo, em 3 meses, fazer uma paciente que tem candidíase de repetição há 2, 3 anos, conseguir estancar esse ciclo. É muito, muito legal, tá? Leite e derivados, também, né, em função da lactose, mas em função da proteína do leite, que aumenta a permeabilidade, então devem ser evitados. Alimentos industrializados, então tudo que faça mal para o epitélio intestinal deve ser evitado. Frutas muito maduras e frutas secas também podem ajudar na proliferação de fungos, né? Então, nesse momento a gente evita.
Alimentos que são vendidos a granel, né? Então, cereais, né? Eu compro aveia, eu compro sementes, linhaça, eu compro oleaginosas, amendoim. Essas sementes, elas podem ter uma maior proliferação de fungos, né? Devido ao armazenamento. Então, nesse momento, ou vai ser evitado, ou o nutricionista vai indicar onde comprar, que seja um lugar seguro, que saiba, né, que pode confiar, que esse alimento não ficou por muito tempo lá, ou que seja vendido a vácuo, essa é a melhor opção. Ou, nesse momento, tira do plano alimentar esses alimentos, tá? Alimentos e bebidas fermentados por leveduras. Leveduras e fungos são colônias microbianas que se reforçam. Então, o ideal é que também as leveduras sejam evitadas nesse momento. Então, pão, queijo, vinho, vinagre, inclusive a kombucha tem se tem um pouco de dúvida se ela seria benéfica ou não nesse momento, em função de ser uma colônia de bactérias e leveduras. E não consumir alimentos fermentados por mais congelados, refrigerados, quero dizer, me atrapalhei, por mais de 2 dias. Então, o que significa isso? Quanto mais tempo o alimento está dentro da geladeira, mais proliferação microbiana, né? Então, a gente deve cozinhar e congelar direto. Se não consumiu na hora, congela, porque dentro do refrigerador vai haver proliferação fúngica e a gente não quer que tenha mais fungo morando lá no nosso intestino. O que nós temos como combatentes dessa proliferação fúngica? 3 alimentos que são muito potentes como antifúngicos: alho, cravo e orégano. Então, existe cápsula de alho, de cravo, de orégano, pode-se usar chá, pode usar na alimentação, pode fazer banho de assento com o chá de orégano e de cravo, que ajuda bastante. Usar 1 vez ou 2 ou 3 por dia vai fazer também essa ação, tá? Chazinho de hortelã também ajuda. Uso de gengibre como anti-inflamatório. Pré e probióticos, existem pré e probióticos, principalmente os probióticos voltados para a saúde da mulher, voltados para o controle da proliferação de cândida, tá? Própolis e clorela também ajudam bastante, tá? Então, se for usar óleo de alho ou de orégano, 500 mg por dia, extrato de própolis a 20%, 40 gotas por dia, e clorela ou espirulina, 500 mg 2 vezes ao dia. Sinais que vão nos chamar atenção para o crescimento acelerado de fungos. Então, micose, unha e pele, fadiga crônica, sintomas digestivos de flatulência, constipação, diarreia, distensão abdominal, dificuldade de concentração e déficit de memória, irritabilidade, infecções vaginais, alergias de pele, eczema e psoríase, e excesso de avidez por açúcar e carboidratos e a língua com essa burra branca. Esses 10 pontos devem chamar a nossa atenção e entrar na listinha lá. Opa, se o paciente tem esses sintomas, eu tenho que dar uma pensada na possibilidade de ter a infecção por fungos, tá? E aí, então, nós temos algumas cepas probióticas que fazem uma diferença no tratamento. Então, quando eu vou formular uma prescrição de probióticos para as pacientes com candidíase, eu devo colocar lactobacillus raminosos, tá? Eles ajudam bastante nesse processo. Lactobacillus acidófilos e algum tipo de Saccharomyces. Então, aqui eu tô olhando, né, os artigos que eu trouxe para conversar com vocês a respeito disso hoje. Saccharomyces cerevisiae ajuda também a inativar a candidíase, tá? Existe um aplicativo chamado Probiotic Guide
E esse aplicativo tem um guia, né, de como prescrever probióticos. Então, eu vou fazer uma aula sobre isso, né, como a gente acha, quais são os probióticos mais indicados para cada situação clínica. Mas, se tiverem interesse, podem baixar e aí ali você vai conseguir, através da indicação clínica, da situação clínica, selecionar qual é, né, a situação que tu quer e vai verificar quais são os probióticos mais estudados naquela área. Certo, minha gente? Então, por hoje era isso. Muito obrigada pela companhia. Vamos continuar com essa produção de conteúdo, tanto técnico quanto mais voltado para a questão de fazer, né, de colocar a mão na massa e as dificuldades que as nutricionistas empreendedoras estão enfrentando. Um super beijo e bom final de semana.